Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a solidão na maternidade atípica. É muito comum a gente ver posts, relatos de mães falando o quanto elas se sentem sozinhas durante a criação dos filhos, o como os amigos se afastaram, como a família não quer participar da criação da criança, o quanto elas se sentem sozinhas e desamparadas. Eu queria estar contando um pouquinho para vocês a minha experiência com isso, porque sim, eu já me senti assim também. Só que o meu caso foi diferente. Hoje, mais de 3 anos após o diagnóstico da Manu, hoje com a cabeça mais esclarecida, hoje com as coisas um pouco mais organizadas, eu consigo olhar para trás e ver que, sim, eu me senti muito sozinha, assim, me senti muito julgada, muito desamparada, mas eu também cometi erros muito grandes. E esse desabafo que eu quero fazer hoje com vocês é até um alerta para algumas mães que possam estar também cometendo os mesmos erros que eu, para que elas reflitam, para que a gente não passe essa situação toda sozinha, para que a gente abra as nossas portas para quem realmente quer participar, para quem realmente quer nos ajudar. Bom, vamos lá. A Manu fechou o diagnóstico com 2 anos e 7 meses e os primeiros sinais do autismo da Manu apareceram muito cedo, já desde bebezinha, já desde os primeiros meses. Porém, a minha ignorância, minha falta de conhecimento sobre o autismo me fizeram ver os sinais de forma distorcida. As características da Manu pareciam muito com de uma criança mimada, de uma criança sem limites, de uma criança birrenta, de uma criança que a mãe é super protetora e de que uma mãe que não está sabendo lidar com algumas situações. E o comentário das pessoas reforçava muito isso, com aqueles comentários de deixa ela chorar um pouco para ela se acostumar. Ah, você tem que sair mais de casa com ela, porque isso aí deve ser porque ela fica muito tempo sozinha com você. Ai, você tem que parar de ficar protegendo essas regras. Ai, as crianças no meu tempo não faziam isso. E isso acabava me deixando muito chateada, porque eu estava fazendo o meu melhor. Eu podia não ser perfeita, mas eu estava me dedicando ao máximo à minha filha. E ouvir esse tipo de comentário me fazia me sentir muito mal, porque se eu estou fazendo o meu melhor e o meu melhor não é suficiente, então eu fracassei. Bom, a Manu foi uma criança muito planejada, mas foi uma criança muito planejada entre eu e o meu marido. Eu notei que muitas pessoas ficaram surpresas quando eu anunciei a minha gravidez, porque eu não falava muito sobre ser mãe, eu não tinha muito desejo de ser mãe. Eu sempre fui uma menina muito tranquila, eu sempre não fui muito de balada, nunca bebi, nunca fumei, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa muito moleca, eu era uma mulher muito moleca. Então acho que as pessoas nunca associaram a minha imagem como a de uma mãe. Então eu ouvi demais durante a gravidez frases do tipo, nossa, eu não consigo imaginar como vai ser a Dayana como mãe. Ou até brincadeirinhas de coitada dessa criança. E me incomodava demais esses comentários. E ao invés de eu já questionar na hora, já me resolver, não, eu simplesmente fui guardando isso pra mim. E comecei a me preparar bastante para a maternidade. Eu lia muito, eu pesquisava muito, eu me determinei a criar rotinas com a criança, rotinas de sono, rotinas de alimentação, e realmente me dediquei demais. E aí, quando a Manu nasceu, eu vi que as coisas não eram como eu imaginava, né? A Manu chorava demais, eu não consegui colocar uma rotina no sono dela, ela dormia em horários confusos, o sono dela era muito irregular. Claro que isso daí eram características do autismo. Não foi minha culpa, não foi porque eu não estava pondo uma rotina, não foi porque eu não sabia colocar a minha filha para dormir. Era algo que estava acima de mim, não tinha muito o que eu fazer. A única coisa que eu consegui fazer com a Manu, que era algo que eu estava planejando desde a gravidez, foi criar bons hábitos alimentares. Então eu fiz todo aquele processo durante os 6 primeiros meses, só leite materno. Minto, até os 4 meses foi só leite materno, depois eu tive que introduzir a frutinha, o suquinho, porque como ela ia entrar na creche com 6 meses, ela já tinha que entrar na creche sabendo, já adaptada a alguns alimentos, né?
Mas eu fiz tudo muito certinho, nada industrializado, tudo fresquinho, fiz tudo muito bonitinho. E também foi muito rigorosa a não deixarem ninguém dar alimentos para Manu que estivessem fora da rotina alimentar dela. E eu fui muito, muito criticada por isso. Mas graças a Deus eu não cedi. Porque hoje eu vejo que se eu tivesse cedido às críticas das pessoas referente aos hábitos alimentares da Manu, com certeza hoje eu estaria enfrentando seletividade alimentar. Porque eu não deixei a Manu se acostumar com doces, eu não deixei a Manu tomar refrigerante, comer biscoitos recheados, incentivei demais a introdução de frutas, de legumes, e hoje a Manu se alimenta muito bem. É claro que a criança, quando tem tendência à seletividade alimentar, não vai ser só o esforço da mãe que vai impedir, mas com certeza vai influenciar bastante, vai ajudar bastante. E eu tenho certeza que ajudou muito a Manu eu ter criado os bons hábitos alimentares nela. E aí eu comecei a ouvir demais coisas do tipo assim, a Manu não dorme bem porque tá com fome, porque você não deixa ela comer nada, porque fulano na idade dela já comia de tudo, e olha só como ele dorme bem a noite toda. Se você desse tal coisa, com certeza ela dormiria melhor. Faz tal coisa que com certeza ela dormiria melhor. Ela tá irritada desse jeito porque ela tá vendo todo mundo tomando Coca-Cola e você não deixa ela beber. E a Manu nunca teve isso, gente. Eu sempre me alimentei do lado da Manu. A Manu nunca demonstrou curiosidade pelo que eu estava comendo. Quando ela começou a demonstrar curiosidade pelo que estava comendo, eu comecei a evitar comer alguns alimentos perto dela. Eu mudei os meus hábitos alimentares para ser um exemplo para ela também. E aí eu comecei a ouvir muito esses comentários e isso começou a me incomodar demais, demais mesmo. Levando em consideração que eu não dormia quase nada à noite, porque eu passava a noite toda com a Manu. Imagina só, gente, a pessoa tá sem dormir, tá exausta fisicamente e ficar recebendo essa chuva de comentários em cima, né? Isso começou a me fazer a querer me isolar das pessoas. Então, meu marido falava, hoje vamos pra tal lugar? Não quero ir lá não, porque se a Manu começar a chorar, fulano vai começar a falar na minha cabeça e eu não tô afim. Então, vamos pra tal lugar. Não, lá tem Beltrano, eu também não quero ir. Isso, gente, na minha família, na família do meu marido, entre os meus amigos, eu comecei a me isolar, porque eu não queria mais ouvir palpite. Eu já estava cansada de ouvir aqueles palpites. Outra coisa, gente, que aconteceu mais de uma vez e que hoje eu consigo ver com outros olhos, eram situações assim. Eu ia na casa de alguém, a Manu começava a chorar, começava a demonstrar algum problema, algum nervoso, ou não conseguia dormir na casa da pessoa. A pessoa falava coisas do tipo assim, bem que fulano comentou que ela era assim, mais irritadinha, tal. Bem que Beltrano falou que você é meio chata com a alimentação dela. E isso acabava comigo, porque na minha cabeça vinha essa informação como... Nossa, então quer dizer que eu e a minha filha, a gente é assunto da roda de conversa dos outros? As pessoas estão falando da gente pelas costas? Claro, muitas vezes, com certeza, esses comentários vieram com maldade, vieram desnecessariamente, mas muitas vezes não, gente. É normal você estar com a sua roda de amigos e você fazer um comentário sem maldade sobre alguém. Às vezes você tá falando, nossa, a filha da Dayana é linda, nossa, muito boazinha, mas você viu que ela é nervosinha, tá? Às vezes nem tem maldade no comentário. Mas, de novo, eu estava totalmente fragilizada. Então, esses comentários, eles chegavam no meu ouvido sempre da forma mais negativa possível. Outro erro que eu cometi muito, muito, muito grande, gente. Eu comecei a me isolar demais das pessoas e comecei a buscar coisas que as pessoas estivessem jogando em direta pra mim. Então, às vezes eu estava lá numa rede social e eu via alguém postando uma coisa assim, que dia lindo hoje pra tomar um sorvete. Na hora vinha o que na minha cabeça? Ali ó, jogando em direta pra mim, só porque ela sabe que eu não vou conseguir sair de casa. Tenho certeza que isso foi pra mim. Gente, sim, muitas vezes, algumas vezes foi pra mim sim. Mas muitas, a grande maioria não era. E eu identificava que tudo era alguma coisa. Eu conseguia criar na minha cabeça uma fantasia tão grande de que era pra mim, e eu conseguia achar uma lógica naquilo tão grande de que era pra mim, que isso me machucava demais.
E aí o que começou a acontecer, gente? Eu comecei a recusar os convites de passeio, de almoço, de visita, de tudo. E o que começou a acontecer? As pessoas pararam de me chamar, óbvio. A pessoa me chamou 3 vezes para ir almoçar na casa dela. Eu neguei as 3 vezes, óbvio, tinha os meus motivos para negar. Mas neguei, a pessoa não sabia os meus motivos, né? A pessoa simplesmente no próximo almoço ela não me convidou. E aí quando eu via de novo nas redes sociais aquela foto daquele almoço em família, aquele almoço de amigos, do qual eu não fui convidada, aquilo era uma facada muito grande. Porque eu não conseguia ver que se eles tivessem me convidado, eu teria negado. Mas mesmo assim eu queria ter sido convidada. Olha só como a minha cabeça estava, né? Quando a gente chegou com os 2 anos e 7 meses que fechamos o diagnóstico da Manu, eu e o meu marido, a gente conversou e a gente decidiu que a gente não iria guardar essa informação pra gente, que a gente iria tornar público isso, que a gente iria contar pra família, pros amigos, lógico, de uma forma muito natural, conforme a gente fosse encontrando as pessoas, a gente iria contando aos poucos. Primeiro a gente buscou saber o que era o autismo, porque nós dois éramos extremamente leigos, buscamos entender como que seria o processo da terapia da Manu, como que seria tudo, para poder tirar as dúvidas das pessoas, porque a gente sabia que essa informação com certeza deixaria muitas pessoas assustadas, abaladas, principalmente tios, avós, tudo, né? Mas a gente decidiu que a gente iria tornar tudo muito público. Por quê? Principalmente para que as pessoas elas entendessem como que é a Manu, como que tem que ser a dinâmica com a Manu e respeitassem as limitações da Manu. Porque se eu já não deixava as pessoas beijá-la, pegá-la no colo à força, agora sim que eu não iria deixar mesmo, porque agora sim eu tenho um motivo. Não faz bem para minha filha, não é uma questão de que ela é mimada, não é uma questão dela ser mal acostumada. O seu abraço, a sua pegada no colo à força faz mal para minha filha. Eu não vou hoje na sua casa porque eu sei que vai ser mais tarde e isso atrapalha a rotina do sono da minha filha que eu estou tentando regular. Então, não, eu não posso por este motivo. A partir do momento que eu tinha um motivo para explicar para as pessoas, as coisas se tornaram mais leves. Os meus amigos de verdade, eles não me abandonaram, eles não se afastaram de mim, pelo contrário, eles buscaram informação, a família, mesma coisa. E assim, o diagnóstico, ele veio na minha casa em si, né? Cada situação, cada caso é único, mas na minha casa o diagnóstico da Manu veio para unir todo mundo. E porque por um período a gente ficou muito cada um por si, eu fechada na minha bolha, não querendo palpite, não querendo dicas, ainda mais essas dicas assim muito óbvias, né? Tipo, já tentou dar um banho morno na sua filha antes de dormir? Já tentou dar uma mamadeira morninha antes de dormir? Coisas que é óbvio que eu já tinha tentado, né? Então, por isso que a gente também resolveu que a gente não iria deixar o diagnóstico da Manu escondido, até para que a gente entendeu que a partir daquele momento a gente iria precisar muito do apoio e da ajuda de todo mundo. E hoje, graças a Deus, eu me sinto totalmente amparada. Eu ainda sou uma pessoa muito reservada, eu ainda gosto muito de estar no meu cantinho, eu ainda gosto muito de preservar e respeitar isso e vou fazer pelo resto da minha vida. Os momentos da Manu, então assim, eu posso estar morrendo de vontade de ir na festa do fulano, mas se eu sentir que ali não é o lugar para Manu, eu não vou e vou conversar com a pessoa, vou explicar assim, que pena, não vai dar por causa deste motivo, tudo bem? Mas na próxima, se Deus quiser, eu vou. E tudo ficou mais leve, mais fácil. Então, pessoal, eu tô contando esse relato por quê? Porque eu sei que muitas mães, com certeza, também estão com o emocional abalado, estão tristes, estão se sentindo sozinhas. Então, vamos ver se realmente é as pessoas que estão se afastando da gente ou é a gente que se fechou no nosso casulo e não tá deixando com que as pessoas participem e as pessoas estão desistindo de tentar participar e se afastando realmente. Ser mãe de uma criança atípica não é uma coisa fácil. Ter amigos, ter parentes com quem contar é muito importante.
Então, vamos tentar fazer com que esses laços se tornem cada vez mais fortes. Tá certo, pessoal? Um grande beijo para todo mundo. Tchau!